ambiente de trabalho adequado e seguro é um dos mais importantes e fundamentais direitos do trabalhador. Quando esse direito não é respeitado, a sociedade fica no prejuízo, pois quem arca com os custos é a Previdência Social. O que fazer para minimizar esse problema? Como garantir condições adequadas de trabalho? Sobre esse assunto, eu converso agora com o Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Dr. Raimundo Simão de Mello. Olá, doutor. Doutor, quais são os riscos mais comuns que o trabalhador está sujeito no ambiente de trabalho? Bem, os riscos a que os trabalhadores estão sujeitos são muitos, mas podemos destacar, para exemplificar, na construção civil, que é um dos setores que mais produz os acidentes do trabalho, dentro das empresas, na metalurgia, na área química, por conta do contato com inúmeros agentes, em minas, no meio rural, inclusive agravado pela questão do uso do agrotóxico, porque o Brasil é um dos maiores consumidores, entre outros riscos, Aline. E como as empresas conhecem esses riscos? Bem, as empresas têm a obrigação de criar mecanismos, departamentos, contratar profissionais que previamente vão levantar os riscos. Levantando-se esses riscos, a empresa tem o dever de preveni-los, de adotar medidas para prevenir a ocorrência dos acidentes do trabalho. E o que é importante, a empresa tem a obrigação de informar os trabalhadores sobre os riscos a que eles estão expostos, informá-los, orientá-los sobre as medidas que devem ser adotadas, porque os trabalhadores também têm responsabilidade, né, na implementação das medidas. Fornecer os equipamentos adequados e, antes de tudo isso, adotar medidas coletivas, porque assim, em primeiro lugar, vêm as medidas coletivas de prevenção. E, em complemento a estas, as empresas devem fornecer os chamados equipamentos de proteção individual. E aí elas têm a obrigação de informar os trabalhadores sobre os riscos, orientá-los sobre o uso desses equipamentos e, inclusive, exigir efetivamente o uso dos mesmos. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho também têm um papel de fiscalizar isso? Extraordinariamente importante. Eu diria assim, há um tripé de 3 importantes órgãos do Estado. Quer dizer, o Ministério do Trabalho é aliado de outros órgãos, como por exemplo os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, que há em vários municípios, tem a obrigação de fiscalizar para se entender o chão de fábrica. Quer dizer, vai lá na empresa, verifica o que está acontecendo, orienta, impõe as medidas coercitivas, inclusive com multas. Mas nem sempre tal resolve o problema. Quando tal não é resolvido, vai para um outro órgão, que é o Ministério Público do Trabalho. Este, por sua vez, vai fazer uma verificação, uma investigação mais profunda sobre aquele problema, sobre aquela irregularidade. Vai chamar a empresa e propor a regularização através de um instrumento chamado Termo de Ajustamento de Conduta. É, entre aspas, um acordo pelo qual a empresa vai se comprometer a adotar as medidas necessárias, sob pena de arcar com multas pesadas. É o chamado TAC. Se a empresa não concordar, porque nem sempre ela concorda, o Ministério Público vai ajuizar uma ação coletiva. Onde? Perante a Justiça do Trabalho. Aí entra o papel importantíssimo da Justiça do Trabalho, que ganhou há pouco tempo essa competência, porque antes não era dela. Agora a Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho tem competência, é a ele que cabe decidir essas questões. E quando não há prevenção, qual tipo de prejuízo a empresa pode ter? Para todos nós, um grande orgulho ver o Brasil crescer, inclusive no momento de crise econômica que abala o mundo inteiro,
e as avaliações para o Brasil são positivas. Que bom! Entretanto, no lado da prevenção dos riscos ambientais, da prevenção da saúde dos trabalhadores, não há um acompanhamento adequado. Muito pelo contrário, o crescimento econômico vem contribuindo para o aumento dos riscos ambientais, para o aumento dos acidentes de trabalho. Exatamente porque não existe uma política mais precisa, efetiva, de proteção, de prevenção. Um exemplo hoje são as obras públicas, as obras do PAC, A Minha Casa, Minha Gente, e tantos outros projetos. E agora nós temos as obras para a Copa, para as Olimpíadas. Então, o que está acontecendo? Encontra-se muitas situações até de trabalho degradante nessas obras do PAC. Por quê? Falta um gerenciamento do Estado, da União, do Estado federado, do município, onde estão sendo realizadas essas obras. É urgente e necessário que o Estado acorde e adote medidas efetivas, porque os prejuízos, Aline, vêm para os trabalhadores, nos aspectos humanos e sociais, vêm para as empresas, por causa dos pagamentos das indenizações, mas para o Estado, o próprio Estado, a Previdência Social, que arca com as despesas decorrentes dos acidentes do trabalho. Então é o próprio Estado que vai pagar. E o cidadão também, né? A sociedade inteira que finalmente paga as contas e as muitas mazelas decorrentes dos acidentes do trabalho, por conta dos ambientes de trabalho não seguros e inadequados.